Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Tá todo mundo se cuidando? Muito bem, tem que se cuidar, hein? Então, vamos continuar com o nosso projeto Estante Mágica? Eu trouxe mais uma historinha pra vocês. Mas sabe o que tem que fazer agora, né? Aumenta esse volume, faz silêncio, presta bem atenção que vai começar a história. Então, vamos lá? A história de hoje se chama As Cozinheiras de Livros. Legal! O livro está reservado por prazo indeterminado. Por favor, tenha um pouco de paciência. Lamento, mas não tenho mesmo como ajudar. Trata-se de uma verdadeira crise. Mas quanto tempo irá durar essa situação? E era assim que nos últimos dias começava o dia na biblioteca. Todos os dias, às 10 horas, muitas pessoas impacientes se juntavam ali no balcão de empréstimos e ficavam reclamando, perguntando, exigindo novos livros. Os bibliotecários, com dificuldade, tentavam responder as perguntas, mas as respostas eram curtas e pouco esclarecedoras. Eram muitos pedidos e ninguém sabia ao certo o que estava acontecendo. A única certeza que tinham era que não havia mais livros novos há mais de 2 meses. A maioria das pessoas já tinha lido todos os livros. Por isso que alguém, quando pegava algum livro que nunca tinha lido, lia outras vezes e esquecia de devolvê-lo. E a biblioteca ia ficando assim, cada vez mais vazia. Nós já até procuramos livros perdidos ou esquecidos no depósito, mas não sobrou nada. Os dias iam se passando e cada vez mais pessoas iam na biblioteca, fazendo aquela crescente fila, e eles perguntavam por novidades. Depois da correria inicial, os leitores ficavam olhando para as estantes vazias. A impaciência se transformava em saudade, tristeza. Por fim, cabisbaixos e desiludidos, dirigiam-se até a porta da saída. Não havia lembrança de uma crise igual a essa. O vazio começou nas livrarias e depois em todos os lugares que vendiam livro. Não sobrou nenhum. Nem sequer aqueles que estavam sem capa ou com folhas rasgadas. Ou aqueles muito pequenininhos que ficavam escondidos nas prateleiras. Os livros iam sendo comprados e lidos, e não chegavam livros novos. Aí o problema foi piorando, até que chegou nas bibliotecas. Mas como é possível acontecer uma coisa dessas? É preciso procurar saber o porquê disso. E foi então que algumas pessoas começaram a perguntar: de onde vêm os livros? Bem, conseguimos pegá-los, tocá-los. Então, são coisas. Isso, são objetos. E objetos vêm das fábricas. Então deve existir uma fábrica que faz livros, mas onde? É realmente curioso que até aquele momento ninguém nunca tinha se perguntado de onde vinham os livros. Ninguém havia se preocupado qual era a origem dos livros. Assim que eles chegavam na biblioteca, as pessoas iam logo pegar e começar a ler. Quando chegavam nas livrarias, as pessoas compravam, lia, relia, emprestava, trocava. Mas de onde vinham os livros, afinal? Como eram feitos? E por quem? Isso ninguém sabia ao certo. Então começou sua investigação. Só depois de saber a origem dos livros é que iam resolver o problema que estava acontecendo. Criou-se um grupo especial de investigadores. Foi pedido aos bibliotecários, livreiros e os amantes de leitura que se fizesse um grupo especial de investigação. Aquele assunto nunca fora estudado antes. Não havia provas, registros, nem sequer pistas que pudessem levar os investigadores às fábricas de livros. Entretanto, a falta de livros começou a trazer consequências. À noite, era possível ouvir: já li todos esses livros que tenho em casa. Já tentei até ler livros de ponta cabeça, mas algumas letras são tão pesadas que, com a força da gravidade, elas caem e ficam presas no sofá. Agora eu até começo a ler livros de trás para frente, do fim para o começo. Pode ser que no meio ela apareça uma nova história. No teatro também teve consequência. Todo mundo já conhecia as peças. E mesmo que os atores tentassem mudar alguma coisa, trocar os personagens, o cenário, o rumo da história, todo mundo já conhecia as mudanças. Não adiantava muito. Os leitores de aventura começaram a ter medo de tudo. Sem heróis, sem novas aventuras. Eles tinham perdido a coragem. Mas as pessoas daquela cidade estavam tão curiosas para saber o que tinha acontecido que nem tinham percebido que a cidade tinha mudado de cheiro. Antes havia sempre no ar um cheiro de cozinha, mas agora já não era mais assim.
Foi a leitora mais velha da cidade que percebeu. Ela era bem velhinha, já bem idosa. Mal enxergava direito, quem lia para ela eram outras pessoas, mas ela tinha apurado seu olfato com o tempo. E aí ela falou assim para as pessoas: a cidade perdeu o seu cheiro. Os outros também notaram e começaram a aspirar com muita força. E não sentiam cheiro mesmo. A cidade tinha mudado seu cheiro. A fábrica deve ter deixado de funcionar. Fábrica? Que fábrica? Dizem que existe uma fábrica antiga de grandes chaminés lá em cima daquele monte. Ah, será essa a fábrica de livros? A que estamos procurando? Como ninguém nunca tinha reparado nisso? Impossível! Não acredito. Não pode ser. Finalmente temos uma pista! Rapidamente se organizou uma grande expedição à fábrica. Cada investigador levou lupa, óculos, binóculos. Chegaram à torre enorme, da qual saíam 7 chaminés, tão altas que pareciam tocar nas nuvens. Tudo estava silencioso. Não se ouvia nada. A fábrica estava realmente fechada. Como a porta estava aberta, os investigadores entraram e subiram na escada que parecia não ter fim. Subiram. Os degraus pareciam não acabar mais. E finalmente chegaram ao piso mais alto. Assim que passaram da entrada, tiveram o maior espanto com o que viram. Eles estavam em uma cozinha. Mais real não poderia ser. Em vez de ser uma sala escura e barulhenta, com máquinas e resmas de papel, com cheiro de tinta, não. Era uma cozinha, com fogão, panela. E tinha 7 enormes fogões, que era de onde saía a chaminé. No fundo da cozinha estavam 7 cozinheiras, vestindo o avental de linho. Elas estavam sentadas em 7 pequenas cadeiras. E lá elas suspiravam. E logo falaram assim: pedimos 1000 desculpas pelo que a falta de livro está causando. Mas já experimentamos de tudo e não encontramos uma solução. Há 2 meses que temos preparado tudo para começar, mas falta o mais importante: os ingredientes, disse a maior das cozinheiras, uma mulher bem robusta, mas com a voz muito meiga. Os investigadores ficaram muito curiosos com aquilo e ficavam um olhando para o outro sem entender. Foi aí que a segunda cozinheira falou: somos nós que cozinhamos histórias dos livros. Aqui é uma fábrica de livros. É muito simples. Fazemos os livros cozinhando palavras. Há muitos tipos de cozidos, por isso tem muitos tipos de livro. Mas aconteceu algo terrível que a gente não consegue resolver, disse a terceira cozinheira. A quarta levantou e se aproximou da janela e disse: vejam, essa é nossa horta e nosso pomar. Temos até uma estufa. Os investigadores se aproximaram da janela e a quinta cozinheira falou: mas como podem ver, está tudo seco. Na primavera desconfiamos que algo estava estranho, porque as folhas das árvores caíram quase todas e... A sexta cozinheira acrescentou: achamos que alguma coisa poderia ser aproveitada, mas quando chegou o verão percebemos que tudo estava perdido. A sétima e última cozinheira continuou a explicação: e agora que chegamos no outono, não temos nada para colher. Não temos ingrediente para cozinhar. Os investigadores, com os óculos, as lupas, olharam para a horta e para as 7 cozinheiras e perguntaram: ingredientes? Estarão elas falando de espinafre, alface, tomate? Mas como é que cozinham livros com verduras e legumes? Foi aí que novamente a maior cozinheira percebeu o espanto dos investigadores e explicou para eles: os nossos ingredientes são letras. Sem letras é impossível criar frases. E sem frases não tem como criar livros. As frases, depois de cozidas, dão origem às histórias. E é nessa horta e nesse pomar que a cultivamos. Na estufa, plantamos os sinais de pontuação, porque eles são muito sensíveis. Mas vocês cozinham letras? Impressionante!
espantoso, inacreditável. Exatamente. Aqui há árvores e plantas muito especiais, que só podem ser plantadas em lugares escondidos como este aqui. Quase ninguém sabe da sua existência. Só nós sabemos disso aqui. É perigoso muita gente saber da existência dessas árvores. Cultivar letras e cozinhar histórias é uma grande responsabilidade. Existem 2 tipos de árvores. As maiores são as das consoantes e as menores são das vogais. Mas cada espécie só dá uma letra do alfabeto. Mas como tem árvores muito parecidas, que dão letras quase iguais, temos que ficar espertas para não misturar e não escrever errado. Eu quase sempre me engano. Quando eu quero um M, acabo pegando um N, ou quando eu quero um N, acabo pegando um M, disse a segunda cozinheira. E eu, que quando quero um F, acabo pegando um E, disse a terceira cozinheira. A maior cozinheira interrompeu as suas amigas e foi logo falando. O nosso maior cuidado é com sinais de pontuação que tratamos eles na estufa todos os dias. Por exemplo, se o sinal de exclamação não receber água todos os dias, ele vai encarquilhar e virar um ponto de interrogação. Assim, as histórias iam ficar com perguntas demais. Outro que precisa vigiar é o sinal de pontuação, porque se ele receber luz demais, ele vai triplicar, e aí ele vira reticências. Desse jeito, as histórias nunca iam terminar, e os leitores iam acabar adormecendo lendo. Mas como é que vocês cozinham as histórias? Perguntou um dos investigadores. Ora, são 7 fogões e 7 cozinheiras. Cada cozinheira fica em um fogão e cada cozinheira tem a sua especialidade. Essa aqui se preocupa com as histórias de princesas e castelos. Essa outra de poesia, rimas e lenga-lengas. A terceira, as histórias de teatro, marionetes e máscaras. A quarta cozinheira escreve histórias de aventuras e desertos. A quinta cozinheira escreve histórias de bichos e bichinhos. A sexta cozinheira escreve histórias de mar e marinheiros. E a sétima cozinheira, a maior de todas, escreve histórias de segredos e magias. Elas preparam os livros com muito amor e carinho. Tem livros que demoram mais, livros que demoram menos, mas elas por dia faziam vários livros, dezenas de livros. Os investigadores ficaram super empolgados e queriam saber tudo sobre lá. Mas até que um dos investigadores falou assim: E agora, o que fazemos? A cidade precisa de livros novos. Estes últimos meses têm sido muito complicados. Não sei se os leitores irão aguentar muito mais tempo assim, sem novas histórias. Foi por isso que abrimos as portas da cozinha. Sabíamos que mais cedo ou mais tarde alguém ia procurar saber sobre os livros e iam nos ajudar. Temos que nos unir para resolver esse problema. Nós precisamos cozinhar. Se nós não cozinharmos, vamos esquecer dos temperos e do tempo certo para cada história, e assim as histórias vão ficar muito confusas. Então todos pararam para pensar: o que estava causando tudo aquilo? Por que será que quase todas as árvores estavam secas? Será que é falta de água? Não, nós regamos as plantas todos os dias. Há quanto tempo essas plantas foram plantadas? Há muito tempo. Foi o tempo das nossas mães e elas ainda eram crianças. Então é isso. As plantas estão cansadas. Elas já estão velhinhas. A natureza também cansa, assim como as pessoas. Foi aí, então, que eles decidiram plantar novas sementes. Mas que semente seria essa? Foi aí que um deles percebeu que a semente era livro. Então, eles começaram a plantar livros. Será que vai dar certo? Foi aí que a cozinheira maior pediu para que todos da cidade plantassem o seu livro preferido. E aí, várias pessoas começaram a plantar os livros. Os dias foram passando e todos estavam impacientes e curiosos, esperando a primavera chegar para ver se o plano ia dar certo. Foi aí que a primavera chegou. E com a primavera, novas letras nasceram. E as cozinheiras logo colocaram a mão na massa. E as pessoas começaram a ler os livros novos que iam chegando. E as cozinheiras foram se empolgando cada vez mais. Se empolgaram tanto que começaram a chamar suas filhas também para começar a plantar. E a cidade nunca mais ficou sem histórias. Então, gostou da história?
Eu espero que sim. Pois agora tem uma tarefinha para vocês, tá? É o seguinte, o modelo da tarefinha estou mandando junto com esse vídeo. Então, pode fazer na folha de caderno, pode fazer na folha de papel ofício, pode imprimir essa folha que eu mandei, tá? O importante é fazer o mesmo modelo que tá lá. Combinado? Vá juntando as tarefinhas e quando a gente voltar para a biblioteca, para a escola, e aí vocês me mostram, certo? Então é isso, gente. Tenho que ir agora. Tchau, tchau. Beijos. E se cuidem, tá?